eu vejo seus potenciais, eu vejo você e aceito tudo o que vejo, mesmo aquilo que não me agrada, mesmo aquilo que não se encaixa aos meus padrões. Eu vejo sua luz, eu vejo, se ele julgar, se ele culpar, eu vejo você além de quaisquer expectativas e projeções, pois elas podem prejudicá-lo ao esconder a sua identidade mais profunda. Eu vejo você em todas as suas dimensões e na riqueza de suas experiências. Eu vejo você e é minha maneira de recebê-lo incondicionalmente. E ao fazê-lo, eu permito que você se veja e o receba como você é. Eu vejo você significa deixar-se irradiar, sem filtros, sem máscaras e sem medo. Quando eu digo que eu vejo você, não é apenas eu estou só vendo você. É muito mais que isso. Estou dizendo que estou deixando de lado o meu julgamento, os meus preconceitos para enxergar você de verdade, inteiramente, como você realmente é, e aceito você exatamente do jeito que é. Eu vejo você porque eu também consigo me ver em você. Pois é. A partir desse texto, a gente consegue começar a refletir sobre a dimensão do que é o nosso caderno. Não é mesmo, Sara? Sim, Juliana e meninas, né? Então, eu gosto muito desse texto, dessa mensagem, e quando ele coloca, né, eu vejo você, né, para além, né, para além do simples olhar e saber que a pessoa está ali, né, que o educando está ali. É ver de verdade, né, ver com um olhar sensível, né, nas profundezas do ser, né, nas profundezas do outro. E isso tem tudo a ver com o nosso tema, né, com avaliação e com monitoramento, né? Nós vamos trazer para vocês uma reflexão, alguns questionamentos, né, que nos levam a repensar muitas práticas que nós temos no cotidiano, né, muitas coisas que nós já fizemos aí ao longo da nossa caminhada enquanto profissionais da educação, né. Mas assim, né, à primeira vista, quando falamos, né, o nome do nosso caderno, quando falamos, né, as palavras avaliação e monitoramento, isso pode sugerir para algumas pessoas, né, que esse documento que nós estamos discutindo, estamos escrevendo, ele discute apenas resultados do processo ensino-aprendizagem, né? Isso pode sugerir isso para algumas pessoas. Pois quando se diz ou se escreve ainda a questão da avaliação, a palavra avaliação, né, para muitos o primeiro elemento que vem à mente é a questão da prova, é a questão da nota, é o parecer descritivo, é algo de final, né? Algo do final do processo, aprovação, retenção. Então, para muitos ainda vem essas palavras na mente, né? Que são direcionadas e dizem respeito à sala de aula em si, né? A unidade escola, né? Só que o nosso caderno ele vem trazer uma outra perspectiva, né? Ele amplia esse olhar, né? A avaliação não é só isso, né? E aí você também que está aí nessa live, você pode fazer esse teste, né? Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando a gente fala avaliação? A live amanhã é sobre avaliação, né? O que vem na cabeça de vocês, né? Então, de repente, muitos estão esperando, né, uma fórmula mágica, né, para como avaliar os educandos nesse tempo de pandemia, né? Mas nós vamos trazer toda uma reflexão, né, que precisa ser anterior a esse momento, né, de criar, de fato, os instrumentos que vão nos nortear nesse momento pandêmico. Então, assim, né, as respostas de vocês aí vão ser as mais variadas possíveis, né, quando a gente fala o que a avaliação representa para nós. E tudo isso vai estar conectado também com as experiências que nós tivemos, né, enquanto aluno lá que fomos, enquanto profissionais de início de carreira, profissionais que tiveram diferentes exemplos nos lugares por onde passamos. Tudo isso constrói essa nossa bagagem, né? No início dos nossos encontros com o GT, nós fizemos uma dinâmica que foi muito, muito válida e muito bacana, né? Onde cada um representou a avaliação com um personagem, né? Era bem a semana do brincar, e aí
apareceu os personagens mais variados possíveis, né? Então, desde um monstro com várias cabeças, até o bicho-papão, um videogame onde você vai passando de fases e de níveis, um inspetor bugiganga que tem uma lupa gigante e vai olhando, né, todas as particularidades e singularidades do indivíduo. Então surgiram muitos personagens, né? E esses personagens, eles dizem muito sobre a nossa trajetória, a nossa relação com essa questão da avaliação, né? No encontro da semana passada, da professora Franciele, da UFPR, né, ela trouxe um pouquinho sobre isso, né? Muitos traumas perpassam essa temática, né? Então a avaliação, ela vai representar, né, algo para cada um de nós que vai estar conectado com as nossas trajetórias também, pessoais e profissionais. E aí, diante disso, né, pensando, né, nas experiências e vivências, né, tanto públicas quanto privadas que tivemos enquanto profissionais, enquanto alunos na nossa trajetória de vida, aí é necessário todo um debate, todo um alinhamento, né, das discussões que nós estamos fazendo no caderno 13 com todos os outros cadernos que vêm antes, né, nós estamos lá no 13, né, e antes tem 12 cadernos que vão discutir outras temáticas que nós precisamos dar continuidade e precisamos dialogar com elas, né? Então, nós temos um pano de fundo para o nosso caderno, né? E aí, né, a ideia do nosso caderno é dar continuidade para as discussões que vêm sendo realizadas, né, nos 12 cadernos que nos antecedem, e fazer outros tensionamentos, né, e buscar promover outras reflexões também e quebrar muitos paradigmas, né, da nossa rede. Então, a ideia, né, dessa questão de ampliar, né, o nosso caderno vai de encontro, né, com compreender a concepção de avaliação e monitoramento para além do cotidiano institucional, né, para além do espaço escola, do espaço CME. Né? Então, isso vai questionar nossas referências, né, e nossos conceitos enquanto educandos e profissionais ao longo do nosso percurso, né? E traz também debates que acabam levando todos a repensarem os seus processos e ampliar os seus olhares. E esse é o objetivo principal do nosso caderno, né? Que ao ser implementado, ele vai direcionar a rede a ter uma outra perspectiva, uma perspectiva 360 graus, né? Um olhar onde todos os envolvidos no processo, todos os atores, né, ensinam, aprendem, avaliam e se autoavaliam dentro das suas especificidades, dos diferentes lugares que ocupam enquanto rede e enquanto cidade. Então, é incluir, né, é trazer todos para esse movimento, é fazer com que todos pensem sobre, com que todos contribuam com os seus olhares, né? É uma perspectiva 360 graus. E aí, quando a gente traz, né, a avaliação e monitoramento como nomes desse caderno, são palavras com significados muito semelhantes, né? E elas juntas, nomeando o caderno 13, nos fazem olhar para ambas enquanto processo, né? Por quê? Né? Quando a gente observa os significados de avaliação, de monitoramento, nós encaramos termos que permeiam um processo, que permeiam um percurso de aprendizagens, né? E que se fazem necessários, né, nesses processos de ensinar e aprender que perpassam a nossa rede, né? Então, por exemplo, né, os atos de avaliar, apreciar, observar, acompanhar, analisar, verificar, averiguar, entre outros, né? Perpassam os percursos de aprendizagem. E, por sua vez, eles demandam, né, muitas formas de registro, um olhar para os dados que nos se apresentam ali para nós, relacionando com metas, com objetivos e critérios previamente estipulados. Então, essas duas palavras juntas, elas já nos levam a olhar para um processo, né? E hoje nós vamos focar muito nisso, né? A avaliação não como um resultado final, mas como um processo. E aí, isso está conectado no campo da vida, né? Tem um autor, né, o Celso Vasconcelos, até uma frase que foi colocada na última live, que educação é a própria vida, né? Não é uma preparação para a vida. Então, nós já estamos vivendo. Né? E a avaliação e os processos de ensino-aprendizagem, eles permeiam a nossa vida. Então, passo para a Juju novamente, que ela vai trazer essas reflexões aí, relacionando com a nossa vida, a questão de metas e de objetivos. É isso aí, Sara. Então, no campo da vida, todos nós somos movidos a metas, não somos? No trabalho, na vida. Temos objetivos distintos a cumprir. E são esses elementos que nos impulsionam a não estagnar, a não se perder no processo de evolução.
É no percurso que buscamos os nossos objetivos, constantemente somos levados a olhar para um caminho percorrido, analisando todas as fragilidades, potencialidades e elementos do contexto que auxilia ou dificulta no avanço, e com esse olhar definimos novas estratégias e elementos dos novos caminhos a percorrer, certo? E isso faz com que passamos por um processo de reflexão e ação de todo esse movimento. Tá, mas o que tudo isso tem a ver? Tem muito a ver. E aonde está localizado todo esse processo de ensinar e aprender dentro da nossa rede? Na perspectiva de educação integral, onde todos aprendem e todos educam, onde consideram os diferentes atores inseridos no processo, percebemos que essa relação perpassam todos a nossa cidade, ou seja, nós fazemos parte de uma cidade educadora, onde todos os âmbitos, todas as esferas educam. Desde a unidade educacional, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, território, a cidade em comum. E consideramos também os diferentes atores do processo. Quem são eles? Os bebês, as crianças bem pequenas, adolescentes, jovens, os adultos, os idosos, educandos, estudantes, todos os estudantes da nossa rede, gestores, coordenadores, secretários, os profissionais da alimentação, os profissionais da limpeza, os órgãos do colegiado, a PMF, conselho escolar, família, comunidade, o time da defesa e os diferentes segmentos, onde todos educam, todos aprendem e é possível avaliar e monitorar os processos de forma colaborativa, construtiva e formativa. E nesse olhar, nessa perspectiva de 360 graus, todos avaliam. A proposta é que vários olhares de diferentes posições e contexto possam ser lançados sobre a mesma situação ou indivíduo, inclusive dando espaço para autoavaliação, estimulando a participação e a criticidade de cada indivíduo. Os educandos, profissionais, famílias e comunidades, certo? E assim construímos uma gestão democrática das aprendizagens. E nesse processo, nesse sentido, é preciso avaliar e monitorar toda a rede, todos os olhares, o que torna necessário conhecer e considerar todos os elementos e todos os atores envolvidos nesse processo, compreendendo como essa relação acontece em cada contexto, né? Sara, tem mais alguma coisa a acrescentar? Pode continuar, Juju, nesse sentido mesmo. Então, tá. Então, vou falar para vocês qual é o objetivo do nosso encontro. Além de provocar, né, reflexões, a partir de um recorte do nosso caderno que entende que a avaliação enquanto processo. Enquanto o GT compreendemos que esse recorte é extremamente necessário no ponto que nos encontramos, enquanto a rede, a fim de pensarmos na possibilidade de avaliar de maneira remota diante desse contexto todo que estamos passando, né? Que estamos apresentando. Diante de tudo isso, trago alguns tópicos que abordaremos durante esse encontro. Um deles é a organização do caderno do nosso GT, né? Vamos retomar também alguns pontos chaves da live anterior sobre avaliação, problematizar
a concepção de avaliação enquanto percurso e o caminho desse processo, os diferentes olhares do processo avaliativo e, por fim, discutir algumas estratégias para avaliação em tempos da prática pedagógica e remota. Agora, para dar continuidade mais um pouquinho dessa nossa fala, eu passo agora a vez para a Sara. Então, retornando aqui, estou de olho nas mensagens do chat, né? Tem uma professora que colocou que está preocupada, né, com como será a avaliação esse ano das crianças, em tempos, né, de pandemia. É algo que é novo para todo mundo, né? Que precisamos ter um olhar diferenciado, né? Ela coloca no chat. E, de fato, né, a nossa fala de hoje vem para isso, né? Para mobilizar os nossos olhares de forma diferente, né? Nós estamos vivendo algo que é novo, algo que é diferente, que é atípico. Então, o nosso olhar também precisa ser diferente, precisa ser sensível nesse momento, né? Então, o objetivo do nosso encontro também é esse, né? Levar vocês a reflexões que façam com que todos pensem e que contribuam para esse momento que todos estamos construindo, né, coletivamente, o Programa Municipal de Aprendizagens Integrais Remotas, e que estamos pensando, né, que instrumentos serão utilizados para essa questão da avaliação nesse momento. Então, o nosso encontro também vem nesse sentido hoje. Então, antes de adentrar propriamente no tema da live, que é, né, olhar para a avaliação enquanto processo, né, dentro dessa perspectiva de percurso, dentro da educação integral, nós, enquanto grupo de trabalho do Caderno 3, a gente julgou importante também trazer para vocês como que nós estamos pensando, né, a organização desse documento, sobre avaliação e monitoramento, né, para que vocês compreendam que a fala que faremos hoje é um recorte, né. Então, o nosso caderno ele tem uma dimensão muito grande, porque quando falamos de avaliar a rede toda, de envolver todos nesse processo, envolve muitos elementos, né? Então, a dimensão, ela é gigante. E aí, deixar vocês também um pouco curiosos para conhecer depois o documento e se apropriar e, de repente, fazer outras pesquisas, né? O nosso objetivo hoje é provocar reflexões, né? Cutucar vocês para pensar sobre a questão da avaliação. Então, o nosso grupo de trabalho ele teve até o momento, né, 12 encontros, que permitiram com que a gente desenhasse, né, uma estrutura inicial para o nosso caderno. Então, nós organizamos ele em 5 blocos ali nas seções do texto, né, que juntos, né, eles formando esse conjunto, levam todos a repensar suas práticas, né, cotidianas mesmo. E nos tensiona uma mudança de postura também, né? E provocam a gente com tanta potência que nos levam, né, a querer mobilizar e se sensibilizar um número maior, né, de pessoas cada vez mais para pensar também sobre isso e para fazer as reflexões que nós temos feito, né, enquanto grupo de trabalho, né, fechado. E nós entendemos, enquanto grupo de trabalho, que o como fazer, né, o como repensar os processos avaliativos na prática, ele está na compreensão da concepção da avaliação, né, a partir de um diagnóstico da nossa rede. Então, qual que é a ideia do nosso caderno, né? Olhar para o que a gente tem, né, olhar para o que temos, enquanto contexto, desafios, as lacunas, as fragilidades, as potencialidades também que temos nesse campo, né? Mapear como que as pessoas olham para isso, né? E como que elas sentem os processos avaliativos, né? O que faz sentido para cada um, acolhendo também os traumas de cada um nesse contexto e os monstros que a avaliação pode representar para muitos de nós, e ressignificando eles, né? O que já existe a partir da concepção da avaliação enquanto processo e dentro dos princípios da educação integral. Então, é esse o movimento que o nosso caderno, o nosso grupo de trabalho vem fazendo, né? Olhar para o que a gente já tem, né? Conhecendo tudo que envolve essa dimensão, né? E ressignificando e repensando a partir dos princípios da educação integral e do olhar para a avaliação enquanto processo, né? E aí, né, a gente entra em algumas problemáticas, né? Quando a gente pensa o que temos na nossa rede, né? De nada adianta, né, nós sermos profissionais com práticas maravilhosas, né, práticas pedagógicas maravilhosas, ser um professor brincante, um professor que atua no território, né, um professor que está ali, né, disponível e escuta atento, olhar atento ali para a criança, se ele olha para a avaliação separada de tudo isso, né? Se ele olha para a avaliação como algo à parte do processo, como apenas um resultado final, né? E aí as coisas não dialogam. Então é preciso também incluir a avaliação dentro dessa perspectiva.
nós temos discutido muito, e diante das leituras que o GT vem fazendo, né, a concepção da avaliação tradicional, né, que tem um objetivo puro e simples, de obter um resultado, de separar os bons dos ruins, os que sabem dos que não sabem, de comparar, de julgar, de rotular, né, que por muito tempo esteve enraizada na nossa rede, que ainda tem, né, ainda tem seus resquícios ali, né, no dia a dia. Essa concepção ela não dialoga com a educação humanizadora, emancipatória, né, inclusiva, que nos apresenta a educação integral, né? Então, a educação integral ela vai nos apresentar um olhar para avaliação, né, enquanto inclusão também, né, uma avaliação que inclua, né, onde ninguém fique de fora, né, onde todos tenham os seus direitos garantidos, efetivados. E se eu olho para a avaliação apenas como um mecanismo de seleção, de classificação, de separação, eu excluo muitos desse processo. E aí a gente tem uma problemática que precisa ser discutida, né? Pois a nossa forma de avaliar hoje ainda na rede, de entender as práticas avaliativas, ela segue uma linha diferente da concepção agora apresentada e fortalecida na rede. Então, por isso a necessidade muito grande, né, de ler sobre, discutir, estudar, né, mobilizando e provocando mais e mais pessoas nesse debate, né, para repensar e ressignificar suas práticas. E aí, diante de tudo isso, e projetando também, né, que nós, enquanto GT, temos uma função social nesse sentido, né, de também provocar reflexões e quebrar muitos paradigmas em prol da implementação do novo currículo, nós organizamos, né, os 5 blocos ali do texto do nosso caderno como se fosse um plano de atendimento para a rede. Né? Então, né, para quem não conhece, né, o plano de atendimento, né, o PAI, ele é um instrumento muito efetivo que está presente ali nas diferentes etapas e modalidades da educação, que nos leva, né, a olhar de uma maneira crítica e pensante ali para a realidade que a gente tem, né, e projetar o que queremos e quais estratégias faremos para atingir, né, esse ponto. Então, o nosso caderno está organizado dessa maneira, né, dentre o que temos, né, qual que é a realidade, o que queremos e o que faremos para atingir, né, e para efetivar tudo isso, né. Então, assim, né, o primeiro bloco ele vai apresentar o que temos. Então, ele vai contextualizar a rede, né, frente a esse processo de avaliação e monitoramento, vai trazer as diferentes concepções de avaliação presentes nos vários momentos no percurso histórico da nossa rede, os principais desafios que a constituem, né, entendendo tudo isso, claro, como reflexo histórico, culturalmente, né, produzido ali nas relações, e que diante as novas perspectivas demandam repensar sob a luz dos teóricos, né. Então, o primeiro bloco vai apresentar o que temos. O segundo apresenta o que queremos, né, para avaliação em nosso município, aí dialogando com os princípios da educação integral, né, que vai apresentar, né, a concepção de educação, da avaliação, né, como emancipatória, compreendendo a avaliação enquanto percurso de aprendizagem, enquanto processo, né, conectada com todos os processos de ensinar e aprender, constituída também, né, por erros e ensaios dos atores envolvidos. E aí esse bloco vem muito de encontro com as reflexões que vamos trazer hoje também, né? E com as reflexões que a professora Franciele da UFPR fez na live da semana passada. E aí, né, vai se apresentar, né, aquele impasse, né, ali nas nossas discussões e no nosso caderno, né. Nós temos práticas avaliativas em nossa rede, né, que diagnosticamos ali dentro do que temos, que não dialoga com o que queremos, né, com a concepção de educação integral. E aí, como cruzar essa ponte, né, entre o que temos e o que queremos, né. E a resposta, ela está no repensar e na reflexão. Então, repensando práticas cristalizadas, né, problematizando, provocando novas reflexões entre os pares, repensando mesmo o processo a partir do que já existe. E aí que tem, né, esse é o cunho dos outros 3 blocos que vão apresentar, né, o que fazer então, né, para cruzar essa ponte, para cruzar essa linha e chegar, né, na avaliação que queremos. E aí se apresentam, né, os próximos blocos, que foram aqueles momentos que nós olhamos para tudo que a rede já tem, tudo que já existe, e vamos repensando a partir dos princípios da educação integral. E aí nós vamos ter um bloco para falar, né, só dos instrumentos avaliativos, outro sobre os indicadores educacionais e o outro sobre a avaliação e monitoramento do currículo como um todo. Cada um deles contempla ali elementos que já existem, que estão em funcionamento na nossa rede, nas diferentes etapas e modalidades da educação. Né, no âmbito dos educandos, profissionais, famílias e comunidades, instituições, territórios, né, como um todo.
E aí, o bloco dos instrumentos, ele vai apresentar reflexões, né, sobre o processo de acompanhar, verificar, né, a aprendizagem, né, desde a educação infantil, anos iniciais, a educação especial, o EJA, o atendimento educacional especializado, vai perpassar essa questão, e traz também instrumentos avaliativos utilizados na nossa rede também, mas em outros contextos, né, que possuem outras finalidades, como também, né, a avaliação de desempenho profissional, a avaliação, né, que existe ali para a eleição dos gestores, a avaliação da alimentação escolar e outros instrumentos que temos na nossa rede. São discutidos nesse bloco. O bloco sobre os indicadores educacionais, ele vai trazer a reflexão sobre os dados, né? Como interpretar esses dados, o que fazer a partir dessa leitura, e aí ela vai lançar, né, olhares sobre os impactos que a leitura desses dados elas têm para a prática pedagógica, né, e para a aprendizagem efetiva lá dos educandos na ponta. E aí ela vai nos levar também a repensar estratégias, criação de planos de ação e atuação de cada um dos atores envolvidos. Nesse bloco, além das avaliações externas, nós discutimos também outros pontos, né, que nos indicam, nos dão dados que dizem muito sobre o cotidiano, né, das unidades, que é a questão da infrequência, da evasão, da reprovação, da distorsividade série, a avaliação institucional, que também nos traz elementos para repensar ali o processo, enfim, né, elementos que com seus dados eles vão indicar, né, os caminhos que a gente precisa seguir, vão representar a realidade de uma maneira quantitativa. E aí, conforme as reflexões que fazemos a partir desses dados, a gente consegue subsidiar, né, outras reflexões, novas tomadas de decisões. E o último bloco, né, ele vai gerar em torno, né, de como monitorar e avaliar a implementação do currículo como um todo, né, articulada aos dados da cidade. E aí vai entrar, né, a questão da efetivação do currículo propriamente, da questão dos projetos políticos pedagógicos, das unidades, os planos de ação, né, dos gestores, dos coordenadores, dos departamentos da secretaria, assim como o monitoramento de programas e projetos que a rede envolve, né? Enfim, é uma dimensão muito, muito gigante desse caderno, né? Para a gente apresentar em uma live curta. Mas, assim, todos esses blocos, eles têm um ponto em comum, né? Reforçar a concepção de avaliação enquanto processo na nossa rede, dentro da perspectiva da educação integral. E aí, nessa lógica, a avaliação ela é entendida como uma mola propulsora, né? Que ela vai nos impulsionando sempre a avançar, né? A passar de nível, a termos novas aprendizagens e evoluções. A finalidade formativa da avaliação, ela aparece a todo momento, né? Tanto para os professores quanto para os educandos, né? Eu avalio para quê? Né? Isso é uma coisa muito, muito problematizada e muito discutida também no nosso caderno, né? Então, a gente traz essa questão, né, que a gente avalia, né, para evidenciar as aprendizagens, para eliminar barreiras que, porventura, estejam travando o processo de desenvolvimento, o avanço dos níveis. Eu, enquanto professor, né, avalio, né, com vistas também a um replanejamento, eu me autoavalio também nesse sentido. Eu, enquanto dupla gestora, né, avalio a minha equipe com vistas também a repensar as minhas mediações dentro da minha função, né, enquanto coordenador, enquanto gestor, e essa mesma lógica em relação às famílias e às comunidades. Então, avaliar para intervir, avaliar para refletir, avaliar para promover mudanças, para provocar transformações, né, para emancipar os sujeitos. E aí, nesse sentido, é muito mais, né, do que de decidir, né, quem vai ser retido ao final do ano, ou lançar números, né, em formatos de notas e escrever pareceres, né. A nota e o parecer, elas são partes integrantes, mas de um processo que é muito maior e muito mais amplo. E aí, compreender essa dimensão é uma peça-chave, né, para rever esse cotidiano. Ufa, né? Quanta coisa que tem nesse caderno. Então, só para vocês terem um panorama, assim, geral, né, do que a gente está trazendo. E aí, né, diante disso, né, nós entendemos que esse material que está sendo produzido, por si só, ele já é um material para ser trabalhado nas unidades posterior, né, à finalização da escrita, no sentido de aprendizagem contínua com os professores, né, isso vai ser necessário e é possível, né, isso já era algo que nós pensávamos enquanto GT. Além disso, nós temos a necessidade de ampliar essas discussões agora acerca da avaliação, né, com vistas a tudo que vem acontecendo com o programa, né, municipal das aprendizagens integrais remotas, como avaliar as devolutivas dos educandos, né, e aí surgiu ali como uma necessidade de urgência, né, falar sobre isso e termos ciclos de diálogos para falar sobre avaliação. Então, a professora Francelli, ela abriu os diálogos para a rede, né, na semana passada com a fala dela, né, trouxe também
uma calma para a agitação interna que estava ali dentro de todos nós, né, diante desse panorama que é novo, que é desconhecido e que vai gerar, assim, insegurança por parte de todos nós, né, estamos nos construindo nesse processo. E aí surgiu essa necessidade, né, de nós também, enquanto GT, colocássemos as nossas reflexões e, com certeza, na sequência terão outras continuidades, né, de estudos e reflexões sobre avaliação também nas unidades. E aí a gente tem que parar e pensar, né, será que os instrumentos, né, que estavam sendo utilizados convencionalmente, lá quando a gente estava presencial com os educandos, eles dão conta de avaliar agora de maneira remota? Que outros olhares são necessários nesse momento, né? O que nós precisamos ver e repensar também enquanto profissionais? E aí, diante de todo esse contexto, né, entendemos que a fala de hoje aqui nossa é uma continuidade, né, da abertura do diálogo que a professora Fran trouxe na semana passada, né? E assim, acho muito importante quando ela trouxe essa questão da calma, né? Por que calma, né? Por que a gente precisa ter calma diante de toda essa ansiedade, né? Quando falou-se, né, avaliação, isso gerou, né, um boom, assim, em toda a rede. Como vamos avaliar nesse momento, né? Não sabemos, não dá para ser da mesma maneira como era. Então, como é? Né? E já estávamos pensando em aprovação, em retenção, pensando lá no resultado final, né? E ela trouxe uma calma, né? Ela centralizou todo mundo novamente, no sentido de pensar que temos um pano de fundo, né, para tudo isso. Então, antes de pensar em qualquer instrumento, antes de pensar o modus operandi, nós precisamos retomar e revisitar qual é a concepção da nossa rede, né? E aí entra toda a questão da educação integral e vamos pensar o que é a avaliação enquanto processo. E aí, quando tivermos isso, né, claro para todos, aí fica mais fácil pensar os instrumentos e construí-los, né, de maneira coletiva. Então, só retomando um ponto chave que foi trazida na semana passada, a questão da avaliação como um ato intrínseco ao processo de ensinar e aprender, né? Isso foi trazido. Então, nós também entendemos, nas leituras que temos feito, que a avaliação, ela não é algo separado, né? Ela não é algo alheio ao processo. Então, ela faz parte, né? A avaliação e a aprendizagem são dois elementos que se retroalimentam, né? Uma está a serviço da outra, no sentido de que todos avancem nos seus percursos e tenham seus direitos garantidos. Elas não podem ser dois extremos, elas não podem ser antagônicas, né? A avaliação, ela faz parte de todo esse processo. Então, não é só prova, né? Isso eu já falei, a prova é apenas um instrumento, né? Dentro de uma gama incrível de possibilidades que está à nossa disposição. E o resultado da prova é a expressão de um momento. Que outros momentos o educando tem a oportunidade de vivenciar no seu percurso, né? Que outros momentos que ele expressa, não só os conhecimentos acadêmicos relativos ao cognitivo. Então, isso a gente precisa pensar também, né? No percurso, nesse processo, o educando ele tem sentimentos, ele tem vivências familiares e comunitárias, ele vai ter um corpo que precisa ser estimulado, assim como os seus 5 sentidos, convive com diferenças, se relaciona, resolve conflitos, vence desafios, participa de decisões, se autoconhece, se percebe enquanto sujeito singular, aprende com os pares mais experientes, troca, vive. Então, são muitos momentos que o educando vive, né? E nós temos um currículo que vem nesse sentido, né, que fala sobre os saberes da vida e para a vida. E nós temos teóricos que reafirmam isso, né, que a educação não é preparação para a vida, é a própria vida. Então, nós precisamos encarar a avaliação de uma maneira que dialogue com essa questão, né, que de fato ela demonstre ali o percurso, né, em todos os momentos, né, pensando ali na multidimensionalidade do educando, né. Nós e os educandos, nós não somos só o cognitivo, não somos só o acadêmico, né? Então, temos outras dimensões que também precisam ser consideradas, também precisam ser olhadas, né? Para que a gente veja, de fato, quem que é esse educando. A questão do pano de fundo já falei, da multidimensionalidade também. E aí, uma outra questão, né? De lidar e considerar com a diversidade, né? Então, eu não realizo comparações, né, quando eu entendo que cada indivíduo é único, né? Eu compreendo o processo e tenho um olhar humano para todos os conceitos, contextos e situações e percursos de aprendizagem. E uma fala sobre isso também foi trazida na última live, né, que é de acreditar na capacidade de cada um, né? E a professora Fran trouxe isso, né? Eu só acredito que o aluno não consegue quando eu comparo.
né? Quando o critério que eu utilizo é a produção do outro, é o avanço do outro, é o aluno ideal que só existe na nossa expectativa, muitas vezes. Então, aí demonstra, né, e nos reforça a importância da criação de critérios e indicadores que nos trazem segurança e nos permitem documentar todo esse processo, né? É claro, critérios que dialoguem com os objetivos, com os direitos de aprendizagem para cada idade, fase do desenvolvimento, etapa ou modalidade. E aí sim, né, nos permitem deixar os julgamentos, os preconceitos privados de lado e avaliar de fato de uma forma humana, democrática, pública, né, transparente, acreditando de fato que cada um é capaz de avançar dentro das suas condições e das suas possibilidades. Por isso, né, enxergar a avaliação como processo é considerar que o processo de cada educando vai ser diferente. Então, né, os ritmos são diferentes, as realidades são diferentes, os contextos são distintos, as famílias, a educação familiar, a bagagem cultural, os sonhos, os interesses, as curiosidades são todos singulares. E agora eu lanço para vocês, né, se a gente reconhece que tudo é diferente, que cada um é singular, cada um é único, né, cada um é um ser integral e único, por que o planejamento tem que ser igual para todos, os instrumentos igual para todos, né? A forma de avaliar igual para todos, se somos diferentes? Como considerar a singularidade do educando diante de algo que está sendo apresentado de maneira igual? Né? Então, a conta não fecha, né? Então, é preciso a gente repensar isso. E a pandemia, ela tem sido uma experiência incrível para a gente repensar e aprender esses processos, né? E reafirmar na prática aquilo que nós acreditamos. Então, a gente tem tido a oportunidade de repensar a educação, levando em conta o contexto da vida real, né? Então, quando a gente levantou o perfil da turma em tempos de pandemia, né? Estamos olhando para a vida real, quando nós nos atentamos às condições materiais e de acesso que cada um dos educandos tem lá nas suas casas, né? Estamos considerando a vida real. Quando implantamos as casas sementeiras, né? Como espaço de ampliação de acesso, né? Das famílias e das crianças, né, as atividades, além, é claro, de fortalecer os vínculos comunitários, estamos falando também de uma necessidade da vida real. Quando usamos a quarentena para fazer a aprendizagem contínua para todos os profissionais da rede, também estamos falando de uma necessidade que nós temos enquanto profissionais, né, e a troca nos planejamentos coletivos e o alinhamento entre a rede tem sido incrível. Então, nós já estamos aproveitando essas oportunidades, né, para construir coletivamente. Então, com essa problemática da avaliação não é diferente, né, o momento é perfeito para a gente já ir colocando na prática e para ser um laboratório mesmo, né, no sentido de repensar e rever, né, o que casa, o que dialoga com a educação integral, né. Então, vamos acalmar nossas ansiedades nesse momento, né, nos entregar para esse processo, né. Na semana passada foi falado que a pele velha precisa cair para que venha uma pele nova, né. Então, nós estamos vivendo já e nos refazendo juntos nesse processo, né. Lembrando que crescer dói, né, crescer profissionalmente também dói, quebrar paradigmas é muito sofrido, né? Porém, é necessário para que as mudanças aconteçam, né? E a gente tem claro que isso é urgente, né? Então, vamos usar também a nossa vulnerabilidade como uma força. Isso foi uma coisa que me marcou muito na semana passada, que a professora Fran trouxe, né? Então, vamos nos compreender em primeiro lugar o que precisamos de ajuda, como entendemos a avaliação, como pensamos, como acolhemos, né? E nos entendendo nesse processo, vamos caminhando aí aos poucos, né? Vou passar para a Marcela agora, que ela vai trazer mais reflexões dessa questão da avaliação enquanto processo. Vai lá, Marcela. Obrigada, Sara. Então, a gente pensa, né, na avaliação como um processo, e a gente vem de um contexto histórico, que o que era a avaliação? A avaliação era o final, né? Então, assim, eu trabalhava os conteúdos, e quando chegava no final, avaliava, sabia quem, segregava quem sabia e quem não sabia. E pronto, passava para frente. Hoje a gente não pode, no contexto da nossa proposta, num contexto, assim, bem geral, a gente sabe que a gente não pode diferenciar avaliação e aprendizagem, porque são processos que caminham juntos, e eles se retroalimentam. Então, eu vou acompanhar a aprendizagem, né, através da avaliação, e essa avaliação que vai comandar o meu planejamento e o meu replanejamento, né? Então, ela é um percurso, é um caminho. Então, a avaliação, ela não é o resultado final, ela é a própria aprendizagem. O resultado final é a própria aprendizagem, né? Então, quando eu penso assim, para que a gente avalia? A gente avalia para saber o ponto de partida,
né? E renovar o nosso planejamento. Então, vamos pensar assim, ó. Eu gosto de dar exemplo porque eu acho que fica mais fácil para a gente construir o nosso caminho. Eu faço uma produção de texto, e isso agora a gente está pedindo bastante, a gente sempre pediu, assim, aquele planejamento alinhado com vários componentes curriculares, então, a minha intenção é a produção de texto. E quando volta essa produção de texto, eu percebo que as nossas crianças, na sua grande maioria, têm dificuldade para colocar o M antes do P e do B. Eu avaliei, através de uma produção deles, que essas crianças estão com essa dificuldade. O que eu vou fazer? Opa, eu percebi que eles não sabem. Antigamente, o que a gente fazia? A gente ia tirando nota desses pontos e pronto, acabou. Hoje, a gente já pensa no processo. Então, tá, eles não estão sabendo isso? O que eu vou? Eu vou replanejar. Eu replanejo e vou transformar isso no quê? Numa estratégia, é o meu novo objetivo, é fazer com que eles construam isso. Se eu colocar, agora eu vou perguntar para vocês, se eu colocar na parede aquele quadrinho, uso M antes de P e B e faço eles decorarem essa regra, não vai ter sentido nenhum para eles e eles vão continuar cometendo o mesmo erro, né? Quando a gente pede para que eles construam essa regra, isso acaba tendo sentido, e eles consolidam a aprendizagem. Daí aqui a gente fala de uma coisa muito importante, é como é que você, professor, encara o erro? Como é que eu percebo o erro? Então, o erro, a criança não sabe que ela errou, para ela não errou, ela fez o melhor dela, né? Quem vê o erro somos nós. Eu não estou dizendo para a gente desconsiderar isso, mas para a gente tomar esse erro como parte do processo. Ele errou? Ótimo. Então, a partir desse erro, eu sei como essa criança pensa e eu replanejo a minha aula. Então, tá, eles não sabem? O que eu vou fazer? Processo educativo. Eu vou construir a regra com eles. Então, se eu tivesse numa sala de aula comum, eu ia fazer grupinhos, ia dar várias palavras e pedir para que eles classificassem e eles criassem uma regra para isso. Eles iam construir a partir do erro que eu diagnostiquei com a minha avaliação inicial, um novo aprendizado. Nenhuma criança aprende do mesmo jeito. Todo mundo vai aprender ao mesmo tempo a regra do M antes do P e B? Não. Fiz lá uma outra atividade, eles continuam com a mesma dificuldade, alguns. Então, vamos lá, vamos pegar o telefone e vamos gravar uma reportagem deles contando essa regra. Então, é um outro canal de aprendizagem, é um outro canal de avaliação que eu descubro e retroalimento o meu planejamento. Pensa, quando a gente fala em avaliação, daí vocês falam assim para mim, tá, mas eu preciso do papel, eu preciso saber. Existem formas de eu quantificar o que essa criança sabe, já que o nosso sistema é através da nota, que não seja só o papel a criança registrando. Então, na observação, eu vou anotando o que essa criança sabe, e depois eu explico mais ou menos algumas proposições para vocês mais concretas. Então, eu vou anotando o que essa criança sabe, porque o que acontece é o seguinte, quando a gente fala em várias formas de avaliação, algumas pessoas acham assim, tá, a criança brinca, eu quero que ela saiba cabeça, ombro, joelho e pé, eu peço para ela brincar, a minha avaliação é isso, eu olho para a criança e falo assim, nossa, ele dançou bonitinho, eu vou dar 5, aquele ali não dançou muito bem, vou dar 2. Isso não garante a fidelidade da avaliação, né? O que eu vou precisar? Eu vou precisar de instrumentos, perguntas geradoras. Daí a gente já pensa no objetivo da minha aula e a minha avaliação tem que condizer com o meu objetivo. Então, se eu quero que a criança compreenda o que é cabeça, ombro, joelho e pé, lá no meu critério avaliativo, eu tenho que colocar numa tabela escrito lá, compreende, reconhece a cabeça, reconhece o ombro, reconhece o pé, e eu vou anotando enquanto a criança está brincando. Isso vai dar fidelidade para o meu instrumento avaliativo. Essa tabela lá no meu plano de trabalho, com todos os processos que essa criança adquiriu, e vai consolidar vai dar veracidade para o processo. Quando eu perceber que essa criança não atingiu esses objetivos, antigamente o que a gente fazia, tá, vamos partir para outro. Hoje não. Hoje a gente sabe que a gente vai ter que procurar outro canal para essa criança aprender. Então, vocês entendem que a avaliação caminha junto com a aprendizagem.
Ela não é mais aquela coisa final, que no final do processo a gente avaliava e pronto, acabou, tá feito. Não, eu vou avaliando e eu vou construindo o meu planejamento a partir do que a criança sabe e do que ela não sabe, né? Se ela não aprendeu, eu vou ter que encontrar novas formas para essa criança aprender. E a avaliação funciona para todos os envolvidos. Então, quando eu falo de avaliação, eu não falo só da avaliação professor-aluno. A criança também tem que ter voz, ela já tem voz, mas eu tenho que escutar. Ter voz todo mundo tem, mas ouvir é importante. Daí a gente tem que entender que existem processos de autoavaliação que são importantes, né? Então, assim, a criança precisa perceber. Eu compreendi o que é cabeça? Eu compreendi, claro que isso é um exemplo bem bem, bem fácil, assim, mas é só para a gente ilustrar. Mas, assim, eu compreendi o que é a cabeça, eu compreendi, a criança tem direito. O professor me explicou, ele conseguiu achar o meu canal, a criança tem que ter direito de dar esse feedback para o professor, porque às vezes o professor sozinho não dá conta de descobrir tudo. E se a criança tiver essa oportunidade de se mostrar e de mostrar como ela aprende, não facilita para a gente? Ia facilitar bastante. Então, se você pensar assim, nas formas de registro, eu já dei o exemplo. Então, assim, o registro escrito, o registro falado, o filmado. Hoje a gente está muito no áudio do WhatsApp, no vídeo do WhatsApp. Então, existem maneiras de eu registrar e de eu observar o que essa criança sabe. Então, agora, nessa aprendizagem remota, na integralidade da criança, se eu pedir para a criança fazer a leitura de uma lista que eu pedi para que ela fizesse, se o meu objetivo é fluência, eu vou avaliar a fluência, o meu objetivo é fluência. Se o meu objetivo é saber se ela conseguiu fazer a lista com as palavras que eu queria dentro do campo semântico, a minha avaliação vai ser essa. E dentro de um áudio, de um vídeo, eu consigo avaliar. É um jeito diferente? A gente está se reaprendendo? A gente está reaprendendo? Claro que a gente está reaprendendo. A gente vai cometer erro? Vai, todo mundo erra, né? E tudo bem. O importante é a gente não cometer sempre os mesmos erros. Então, eu errei de um jeito, eu vou procurar um jeito melhor. A avaliação funciona para a gente também, né? Depende do jeito que eu vejo o erro, né? Se na criança eu vejo o erro como processo, a gente também tem que entender que é processo. Só que o nosso problema é que às vezes a gente não sabe ouvir. Eu sei porque eu sou assim, às vezes eu não gosto que falem o que eu tô errada. Porque eu não fui ensinada a entender o erro como uma crítica pessoal, né? Então, assim, se a gente não faz essa autoavaliação desde pequeno, quando a gente cresce, a gente vai fazer autoavaliação lá na avaliação de desempenho, a gente não aceita que o outro aponte as nossas falhas. A gente não aceita. Mas se a gente não for ensinado desde pequenininho, que é isso que a gente tem que fazer com as nossas crianças, a perceber as nossas falhas, a gente não contribui com o crescimento. Porque quando uma pessoa fala assim, nossa, quando você pronuncia a palavra carro, você fala caro. Se ninguém me fala isso, eu não vou perceber sozinha. Pode ser que até que eu perceba, mas vai levar muito mais tempo. Se alguém me falar o que está acontecendo e fazer com que eu perceba que eu estou falando errado, não facilita a minha vida? E se eu levar para o lado pessoal e falar assim, ai, gente, que tristeza, ai, você me odeia, não quero mais falar com você. Vocês entendem que avaliar e se autoavaliar tem muito a ver com maturidade? Então, quando eu tenho maturidade para compreender que o outro não está querendo me prejudicar, claro que às vezes a gente tem coleguinha que fala só para prejudicar, mas a gente tem que saber filtrar. Mas quando a gente percebe, assim, que quando avaliam a gente, quando a gente avalia a criança, a gente tem que sair da pessoalidade. A gente tem que ser impessoal, a gente tem que pensar no que a pessoa sabe e no que ela não sabe. Né, no que ela consegue e no que ela não consegue, para a gente ajudar a contribuir que ela se reconstrua, tá? Então, quando a gente pensa dessa avaliação como um novo ponto de partida, então, assim, por que a gente fala tanto que a gente precisa sempre de uma avaliação diagnóstica? A gente precisa saber o ponto de partida, senão a gente não vai saber o ponto de chegada. Se eu não faço avaliação diagnóstica, eu corro dois riscos. Primeiro, é de explicar o que a criança já sabe, né? Que ela já está careca de saber. E corro o risco de pular alguma etapa que é importante para o desenvolvimento, e daí ela não vai conseguir consolidar o conhecimento dela lá na frente, porque faltou. A gente sabe hoje que existem etapas do desenvolvimento. Se eu pulo uma etapa, vai ficar faltando, né? Vai ficar faltando lá na frente, e eu não vou conseguir garantir a aprendizagem dessa criança. E o que a gente já falou, garantir diversos instrumentos. Gente, quando a gente fala assim,
gente do céu, é muita avaliação. Se eu fizer um planejamento que eu consiga aliar vários componentes curriculares no mesmo instrumento, gente, vai facilitar a minha vida. Eu pego lá, eu faço uma experiência, a experiência, as meninas do primeiro e do segundo ano do Território 2 vão dar risada porque foi a que a gente usou. Eu quero que a criança perceba que o arroz, quando entra na panela, é duro. Depois de um tempo de cozimento, ele fica molinho e fica saboroso, tá? Eu fiz essa experiência. A criança vai produzir um texto sobre essa experiência. Eu consigo avaliar língua portuguesa, ciências, consigo avaliar matemática, porque eu trabalho medidas. Então, se eu fizer esse planejamento, conversar entre os componentes, a minha avaliação vai ser muito mais fácil, gente. É muito mais fácil do que... Lembra quando a gente fazia? Prova de ciências, prova de matemática, prova de língua portuguesa. Qual que era o plano do final de semana? Sentar com pilhas de provas e ficar corrigindo. E o que a gente fazia? A gente só dizia, fazia a pilha do você sabe, você não sabe. A gente voltava? Não voltava. Porque não tinha nem tempo. Porque daí como é que a gente ia dar aula de tudo aquilo que a criança tinha que aprender? A gente faz a recuperação e daí você aplica uma nova avaliação. Não dava tempo, né? Então, embora pareça assim muito mais complicado, é muito mais fácil. E a gente só vai descobrir se a gente fizer isso na prática. Tá? Agora, eu queria passar para vocês só uma coisa bem interessante. Pensem que essa avaliação na perspectiva da educação integral, muito exemplo que eu falei aqui, vocês já fazem há muito tempo. A maioria de vocês já faz, né? Essa perspectiva já acontece há muito tempo no nosso município. Só que, às vezes, a gente deixa fechadinho dentro da sala e dentro da unidade. Concordam comigo? Fica lá fechadinho, escondidinho, porque esse conhecimento... eu não vou falar porque... vão dizer que eu tô querendo aparecer, ou, não, essa iniciativa é minha, eu não quero que ninguém copie. Às vezes a gente faz esse tipo de coisa sem querer, mas já acontece. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou chamar a Kelly, tá? Que ela é da educação infantil, e ela vai falar como é que essa prática de avaliação da educação, na perspectiva da educação integral acontece lá na educação infantil. Kelly, é com você. Olá, então, pensando então nessa questão da educação infantil, né, em tempo integral, seria ela relacionada à criança como um todo, né, não apenas a questão do cognitivo, mas ali, né, a questão motora, afetiva, sensorial, emocional, né, a criança em si, completa, né, não assim em dados. Então, a Jussara Hoffmann, ela vem dizendo que é preciso respeitar a individualidade e as suas sucessivas e gradativas conquistas de conhecimento em todas as suas áreas. Então, nesse aspecto, né, que a criança, ela precisa ser vista de modo integral. Devemos dar atenção à criança como um todo, visando o desenvolvimento integral, respeitando tudo aquilo que constitui a individualidade do educando, né. Aí também tem as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, também a LDB de 1996, que afirmam, né, que as instituições devem criar procedimentos para avaliar as crianças sem o objetivo de seleção, promoção ou retenção, mas sim de acompanhamento, de processo de aprendizagem, desenvolvimento dos educandos. O processo, então, torna-se contínuo através da mediação, com práticas lúdicas, significativas, sem o sentimento de obrigação dessa forma, né? Então, esse processo, ele ocorre de maneira natural, né? A criança está lá desenvolvendo uma prática lúdica, significativa, e nesse momento ela nem percebe que ela está lá aprendendo, né? Que está sendo avaliada, né? Ela simplesmente brinca, e nesse momento do brincar, ela vai desenvolvendo, mas o professor tem, né, esse olhar, né, sensível, essa questão dessa observação, o olhar investigativo sobre essa criança, né. Então, como acontece? Em primeiro momento, o professor, ele precisa ter um vínculo estabelecido com essa criança, né, pois é através da afetividade que passará a corresponder às práticas que ele fará com a criança, né. Então, é esse processo de mediação mesmo, mas o diagnóstico principal, então, ele firma-se entre o vínculo e a observação, que esse momento todo, né, da gente estar ali com a criança na educação infantil, desde o momento da entrada, né, da saída, já tendo em vista que todo momento na educação infantil, ele é pedagógico, né, desde o momento da entrada até a saída, um trocar de fraldas, um momento de alimentação, uma socialização, em qualquer espaço, né.
Então, e também todos na unidade devem ter esse olhar sensível, né, sobre elas. Como a gente já disse, né, que no caso, na unidade, a criança, ela não é só minha, ou é só da professora que está na sala com a criança. A criança, ela é de todos, né, no momento de descontração, que ela está lá fora com todas as outras turmas, de interação, de alimentação, né, todas as professoras olham aquelas crianças, né, como sendo ali da unidade mesmo, não é a minha turma que eu vou cuidar, a minha turma que eu vou olhar e aquela outra não, né, não vou me colocar ali, não vou apontar nada porque não é a minha turma. A gente, né, tanto as profissionais da merenda, da limpeza, a dupla gestora, né, as professoras em geral, elas estão ali naquele momento, mas elas também estão, né, com aquele olhar observando, né, poxa, a criança está triste, a criança está feliz, alguma coisa está deixando ela empolgada, alguma coisa está deixando ela desanimada, né, olha, eu vi que a criança ali está se mexendo de maneira diferente, né, está com um comportamento estranho, então isso todas nós da unidade podemos observar, né, toda essa observação todas podem fazer, não só a professora, né, que é a responsável lá da sala pela criança, então, todo o tempo, em todo o espaço, né. Ali, então, no caso, eu tenho uma experiência, né, de uma criança autista, eu vou trazer só para, né, colocar o exemplo, ela tinha dificuldade de socializar e também não falava. Então, aí a gente ficava observando ela várias vezes, o que que a gente pode fazer, né? As crianças querem brincar com ele e ele não deixa, não é possível, né? O que será que... Aí, de repente, a gente observando e vendo, as crianças vinham questionar com a gente, e a gente lembrou que a gente tinha ido numa consulta dessa criança na terapia que ele fazia, numa clínica, e a gente observou a terapeuta trabalhando com a criança, então ela colocava a mão em cima da mão da criança, né, acho que é a aba, a terapia que ele faz, e aí ela olhava para a criança e falava, né, agora é minha vez, já eu devolvo, né, daqui a pouco é a sua vez, então já volta. E aí eu, a tutora e a professora, a gente pensou, poxa, a gente podia fazer a mesma coisa, né, conversar com as crianças e propor que elas tivessem também essa ação com essa criança para ver se ele consegue, né, fazer esse contato visual com os colegas e também consegue compartilhar os brinquedos, né, que ele traz, né, porque eles precisam desenvolver a socialização. Então, aí a gente fez essa prática, conversamos com as crianças, né, colocamos a dificuldade que ele tinha para emprestar o brinquedo, que a gente tinha que conversar com ele de maneira diferente, né, e aí a gente, então, como ele tinha essa fixação por carrinhos, chegou o dia que ele trouxe aquele carrinho lindo, maravilhoso, né, e aí a gente pensou, é hoje, né, hoje a gente vai poder utilizar aí esse momento, então... Aí a gente conversou com as crianças, né, o colega quis emprestar o brinquedo, então ele colocou a mão, a gente, né, fez a mediação, colocou a mão na mão do colega e falou, olha, agora é minha vez, já volta. E ele emprestou o carrinho e ficou ali, a gente sentiu aquele sentimento de ansiedade da criança, mas ele pôde esperar, sabe? Ele ficou atento, ele ficou ali, daí a gente, depois que o colega brincou, a gente pediu que ele devolvesse, né, agora você devolve o carrinho para ele, né, e fala, olha, Enzo, sua vez, né, e daí ele devolveu o carrinho sua vez, e a gente colocou até mais uma palavra, né, para que ele associasse sempre que voltasse, né, ali aquela gratidão, né, então, obrigada, né, sua vez, obrigada, né, então toda vez que os colegas queriam tomar um carrinho ou queriam brincar, a gente sempre usava essa prática, e isso foi o que ajudou muito, sabe, ele desenvolveu bem mais a questão da socialização, começou a interagir mais com os colegas, mas foi a partir da observação, a reflexão, daí a gente pôde trazer a ação, né, então, essa é o carro-chefe da educação infantil, né, nessa questão de avaliação, é a observação. No outro caso, também tinha uma educanda que gostava muito de brincar, ir no parque, e teve um dia que ela não ia. Ela parou perto da entrada do portão, né, que é próximo ao parque, e sentou, ficou ali parada, e nesse momento, né, tanto eu quanto as outras meninas, quando estamos lá fora, a gente fica nesse movimento de estar olhando, observando, né, quem sobe nas árvores, quem sai brincar, né, e eu percebi que ela estava muito quieta, que ela não participava, que ela estava, assim, com aquela sensação de angústia.
E aí as meninas vinham chamar ela para brincar e ela não queria. Daí eu falei com ela, o que está acontecendo, né? Quer falar com a professora? O que que é? Posso te ajudar? E ela veio e explicou. Ah, professora, a minha irmã, ela tem um caderno de desenho que ela desenha na escola, e às vezes ela leva para casa, mas eu não posso desenhar no caderno dela, porque o caderno é dela, é da escola, minha mãe não deixa. Então, eu quero um caderno de desenho para mim, e eu queria desenhar. Daí eu falei assim, mas esse é o motivo, né, da sua tristeza? Daí ela falou, é assim, que eu chego em casa, ela está desenhando, e eu não posso desenhar no caderno dela. Eu queria desenhar, eu queria escrever. Daí eu conversei com ela, falei assim, mas então, se eu te der o caderno, você vai participar, você vai brincar, podemos fazer esse acordo? Daí ela falou assim, não, se você me der, eu vou. Daí eu fui lá, busquei um caderno, busquei um joguinho de lápis de cor, né? Nossa, mas ela ficou muito feliz, ela ficou empolgada, sabe? Ela foi correndo guardar o caderninho com lápis de cor dela e foi brincar normal, né? Então, essa sensação, né, que a gente tem que ter, essa questão do olhar sensível para a criança, né? Por que que a criança não quer fazer a prática? Por que que a criança não está se desenvolvendo, né? E tem várias outras situações na questão do abuso, na questão do luto, né? A gente percebe muitas situações assim na criança também, que faz com que dificulte a aprendizagem. Por isso, é a questão do olhar sensível, né? Da observação. E partindo aí da observação, né, aí surgem os procedimentos, que no nosso caso lá vem o registro diário, né, que é o caderninho que as professoras usam para estar fazendo anotações dessas observações, né, onde tem o desenvolvimento do educando, o momento que ele chega na unidade, a questão da adaptação, da socialização, da alimentação, todas essas partes fazem, né, tudo isso faz parte, né, desse registro. Então, nesse caderno, elas vão fazendo suas anotações. E daí, durante o final da semana, né, elas mostram essas anotações para a dupla gestora, né, e conversam sobre isso, e a gente já pode elencar alguma estratégia para estar trabalhando em cima das dificuldades, ou então, né, melhorando as práticas, né. Aí depois o próximo passo, a gente também tem o portfólio, né, que é onde o professor seleciona junto com as crianças as práticas pedagógicas, né, as produções relevantes, né, de tempo em tempo, e vão guardando em pastas, envelopes ou em formato de livro, né, e através disso, no final do semestre, né, aí é possível, a gente convida os pais para estarem vendo, né, as produções, as evoluções, né, das crianças, e no final do semestre, então, esse documento ele é entregue para a família, né, no final de cada semestre. Depois também tem o portfólio de mídia, né, que é aquelas práticas que as professoras filmam, tiram foto, né, que elas são registradas, então, nesse portfólio de mídia. Antes a gente, desculpa, a gente fazia eles em forma de CD, né, aí agora já ficou mais prático, a gente faz e já envia nos grupos do WhatsApp, né, para as famílias, às vezes tem pais que pedem para a gente gravar em pendrive, né, então, o desenvolvimento deles também fica gravado, né, para os pais, eles amam esse portfólio de mídia, né, porque eles podem guardar de recordação, né, da criança. E daí, por fim, né, disso tudo, vem o relatório descritivo ou parecer descritivo, né, que a professora, então, a partir desses registros, dessas observações, né, anotações, aí elas vão colocando as produções do educando, aquilo que ele desenvolveu, né, aquilo que a criança pôde evoluir de maneira integral, né, em todos os contextos, né, a hora do soninho, a hora da alimentação, a hora da brincadeira, da socialização, né, aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, né, então, a professora daí descreve nesse relatório, que também tem épocas que a gente envia, que é por bimestre, outros são por semestre, né, também os pais vão lá na unidade, o professor lê para cada pai, né, esse relatório, explica, né, e daí o pai assina. E nesse momento, né, que a gente está na questão de pandemia, né, a observação, por mais que seja lúdica, ela tem uma intencionalidade pedagógica, né, que é de elencar e evidenciar o desenvolvimento. Que a criança já consolidou também, e observar lacunas, né. A partir, então, daí, o professor faz seus planejamentos, vai repassando o dia a dia, né, repensando suas práticas,
incluindo novas práticas de ir se aproximando também cada vez mais das crianças, fortalecendo o vínculo, né? Também temos vários exemplos, né, de avaliação enquanto processo no ensino fundamental também, que a Marcela vai poder falar mais um pouco. Bom, então, gente, quando nós falamos, né, dessa avaliação na educação integral, enfim, essa observação no fundamental acontece também, e o momento de troca, que é riquíssimo e que a gente constrói, é a hora do conselho de classe, que sentam todos os integrantes ali da unidade, e vai lá a profissional da limpeza e faz aquela observação de se essa criança come demais, se ela come de menos, se ela é apática, enfim, todo mundo trabalha em conjunto para descobrir o que essa criança necessita e quais os indicativos que ela tem na formação pessoal, integral, enfim. Eu trouxe para vocês aqui, eu falei que eu ia conversar com vocês a respeito de instrumentos avaliativos. Então, quando a gente pensa, assim, na seriedade do instrumento avaliativo e quando a gente pensa em diferentes formas de avaliar essa criança, através do jogo, através da brincadeira, eu estou pensando na integralidade dela, porque ninguém aprende da mesma forma, né? Então, como é gostoso a gente aprender fazendo, a gente aprender se divertindo. Então, eu tenho aqui uma tabelinha, eu só vou compartilhar com vocês aqui, só um minutinho, de um jogo que a professora lá do Vicente Cochani, a professora Camila, planejou para as crianças nesse ensino remoto. Então, assim, eu vou explicar para vocês, mais ou menos, então, já está aparecendo para vocês? Sim, Marcela. Obrigada, Sara. Então, assim, o objetivo desse jogo é que a criança construa um tabuleiro com 20 casas, então ele vai nomear as 20 casas, e nesse tabuleiro ele vai colocar algumas consignas. Então, seu açúcar acabou, volte 2 casas, você precisa de mais farinha, volte 2 casas, ou pule 2 casas porque seu bolo ficou bom, e não sei, enfim, outras instruções. Ele vai construir com a família esse jogo. E dentro desse jogo, ele vai ter que acrescentar 2, tirar 3. Então, são vários conceitos que essa criança ela vai ter que contar de 1 até 20 e vai ter que numerar esse jogo. Então, são vários conhecimentos que essa criança vai ter que atingir. Daí eu penso assim, gente, como é que eu vou avaliar isso? E como é que eu vou ter ali concretizado essa avaliação? Essa criança vai aprender dessa forma? Aprender brincando é muito mais fácil, né? Vai ser muito mais prazeroso. Eu pego lá o meu tabuleiro e essa criança vai fazer esse jogo e depois a proposta da professora é algumas problematizações em cima desse jogo. Mariana estava brincando com seu irmão Júlio, para começar o jogo, cada um sorteou um número do dado. Quem tirasse o número maior, começaria. Mariana sorteou 5 e Júlio 3. Quem começará o jogo? Então, a partir desse jogo, que eu já construí lá, ela aprendeu a somar 2, tirar 2, pular 3, tirar 3, todas essas ideias de acrescentar, tirar, né, subtração e adição, de uma maneira que eu não precisei fazer aquela continha, né, eu trabalhei o cálculo mental, o cálculo com os dedinhos, tudo isso, e daí na hora de concretizar essa avaliação, eu construo uma tabela. Então, acompanhamento de aprendizagem do jogo Receita Maluca. Então, eu coloco o estudante e lá, primeiro quesito, porque estava no meu objetivo, que ele conseguisse numerar as casas de 1 a 20, contar de 1 a 20. Então, ali eu vou colocar, ele atingiu, ele conseguiu? Sim ou não? Atingiu parcialmente ou não atingiu e necessita de retomada? Daí, o outro objetivo era conseguir adicionar números. Daí, eu já coloco ali na minha tabelinha. Consegue adicionar números a partir da casa em que se encontra? Outro objetivo era subtrair quantidades a partir da casa em que se encontra. Tem outro critério ali que eu vou colocar, se ele atingiu ou não atingiu. Estabelece relação entre termos frente e trás. Olha só, é o outro conhecimento que eu preciso saber. Ele sabe o que é frente, o que é trás? Eu vou observar isso também. Estabelece estratégias para a resolução de problemas utilizando cálculo mental. Eu vou colocar ali para ele. Vocês entendem que eu consigo garantir a legalidade do meu instrumento avaliativo, porque eu vou estar com o registro dele ali, o que essa criança sabe, o que ela não sabe. Não é o professor falando, ele jogou, eu vou dar 5. Ele jogou mais ou menos, eu vou dar 2. Não, eu tenho
critérios, eu tenho que saber se a criança atingiu aqueles objetivos e eu vou marcar cada um deles. Então, eu tenho lá o resultado, como o nosso sistema é por nota, então eu posso colocar aqui vale 1, aqui vale 1, aqui vale 1. No final, eu consigo quantificar por nota isso de uma maneira bem justa, né? Porque daí eu posso colocar por nota. E outro ponto interessantíssimo na tabela são as observações. Então, quando a criança está jogando, eu consigo anotar as observações que eu vejo. Daí vocês me perguntam assim, gente, mas como é que eu vou observar isso no ensino remoto? É um desafio. Mas se essa criança me mandar um vídeo do que ela está fazendo, eu consigo dar uma olhadinha. Um vídeo curtinho, de 1 minuto, com 2 jogadas, eu sei se ela sabe acrescentar, se ela sabe tirar, se ela sabe o que é frente, se ela sabe o que é trás. E daí, quando ela me manda as propostas das resoluções de problemas, eu consigo dar uma olhadinha, né? Eu consigo garantir a legalidade de todo o processo. E consigo fazer observações. Tempo, gente, a gente não tinha o hábito de colocar aqui as observações, né? Mas esse campo das observações é importantíssimo, porque existem coisas que, às vezes, a gente não consegue observar, a gente consegue observar no jogo e não tá contemplado aqui, e a gente consegue colocar nas observações dessa criança, tá? Isso é uma prática que garante a observação de vários critérios da criança, né? E garante que a criança aprenda de maneira democrática. Através de um jogo, eu saio daquele papel, e vejo a criança na ação, né? Na ação. E a partir do resultado que eu tenho aqui, eu consigo planejar a próxima forma, porque se a criança não sabe o que é frente e trás, eu tenho que pensar em outro instrumento para ensinar frente e trás para essa criança. Tá? Agora, eu vou passar a fala para a Regiane, e ela vai falar um pouquinho sobre como é que acontece isso na educação especial. Oi, pessoal, tudo bem? Então, na educação especial, a gente já sai um pouquinho avante do que acontece no ensino comum, porque a gente já faz avaliação diagnóstica como um processo natural para a gente. A gente recebe um aluno ou inicia o ano e a gente já inicia fazendo essa avaliação diagnóstica, né? Então, a gente já tem essa visão da onde partir, e que ponto que a gente está, o que o aluno já está trazendo de saberes, dos saberes de casa, dos saberes da escola, né? Da escola que ele está vindo. Então, a gente já tem esse pontapé inicial. E com a avaliação diagnóstica, a gente já sabe, tem uma ideia de como começar a intervir com esse aluno, como começar a atender esse aluno, porque a gente tem diversos níveis dentro da sala, como acontece no ensino comum, só que vocês têm uma dimensão maior de alunos, nós temos uma dimensão menor, né? A gente trabalha no máximo com 10 alunos, 12, no máximo 12 alunos em sala de aula, mas às vezes cada um desses alunos precisa de uma intervenção diferenciada, né, para poder dar um atendimento para ele. Então, a gente já começa a trabalhar com essa avaliação diagnóstica sempre. Mas eu falo isso para vocês, que eu, como trabalho há 18 anos no ensino especial, ele se torna tão natural que agora que eu comecei a trabalhar no ensino comum, eu já me pego dentro da minha sala com meus 30 alunos, né, que eu dou aula na rede de Curitiba também, e eu já começo a olhar já fazendo essa avaliação diagnóstica dos alunos. E a gente consegue ver claramente aonde precisa fazer essas intervenções, quais são aqueles alunos que precisam de atendimento de um olhar diferenciado dentro dessas atividades. E é como a Marcela falou, vou aproveitar o gancho dela, a gente faz isso durante um jogo, durante uma leitura, durante uma brincadeira, a gente já faz essa avaliação. E nós temos esse hábito de fazer esse registro já naturalmente lá na escola. Então, todo dia, o aluno entrou dentro da sala de aula, ele já está sendo avaliado. Ele está fazendo um jogo, ele está sendo avaliado. Ele está fazendo uma brincadeira, a gente está fazendo uma leitura, como que ele está prestando atenção ou não prestando atenção nessa atividade, interagindo ou não interagindo, é uma maneira de avaliar para nós, né? E isso é uma constante no dia a dia, é diário para a gente isso. E você vai fazendo essa avaliação, vai fazendo essa anotação, que é muito importante, essas anotações, esse registro diário está sendo feito para você poder ter embasamento, para você poder estar trabalhando com ele, porque muitos alunos da educação especial, eles não produzem registro, nenhum tipo de registro. Então, às vezes, você pega um aluno que é autista, você pega um aluno que ele tem síndrome de Down, que ele não tem esse hábito de trabalhar, de fazer esse registro, né? Então,
Você que tem que fazer esse registro para estar qualificando, quantificando e legalizando a tua avaliação desse aluno, né? E tudo que você fala, tudo que você consegue observar desse aluno, ele acaba sendo usado como instrumento de avaliação. Então, você precisa estar usando isso para te qualificar, para te quantificar a tua avaliação no teu diagnóstico, né? Também a gente usa muito isso para nós podermos estabelecer o nosso PAI, que é o Plano de Atendimento Individualizado, né? Esse PAI, ele não é um instrumento que você usa para sanar todas as dificuldades ou todas as fragilidades do aluno. Você vai estar usando para uma determinada, como é que eu vou explicar? Uma determinada ação num determinado tempo, um tempo pequeno que você vai fazer uma ação diferenciada. Deixa eu exemplificar como a Kelly estava falando a questão do cabeça, ombro, joelho e pé. Então, você trabalhou com uma música cabeça, ombro, joelho e pé, mas a criança não atingiu, ela não conseguiu entender. Aí você vai trabalhar um desenho, você vai fazer aquele desenho do corpo da criança, as crianças vão construir o corpo humano, as crianças vão colocar a cabeça no local da cabeça, os braços, né? Aí eles mesmos vão estar interagindo, esse é o da direita, esse é o da esquerda. Então, é uma maneira de você estar trabalhando, de você estar vendo se o teu objetivo foi atingido. Se ele não foi atingido ali, você tem a necessidade de repensar qual atividade que você vai trabalhar, buscar uma nova maneira, né, de significar aquele conteúdo, de significar aquele aprendizado, para eles poderem estar desenvolvendo e adquirindo aquele conhecimento, né? E sempre registro, sempre você está guardando, você está avaliando também o que é que está acontecendo, como que está sendo feito isso, para que a criança possa estar atingindo esses objetivos, revendo, repensando. Isso é uma prática diária para nós da educação especial, né? A gente faz isso para poder atingir todos os âmbitos. E você também não pode estar só falando assim, do que ele não fez. É muito importante para nós, muito significativo, aquilo que ele consegue fazer, aquilo que a criança faz, aquilo que ele consegue atingir. Então, isso para nós tem mais valor do que aquilo que ele não conseguiu. Então, a partir daquilo que ele consegue, você vai tentando, vai fazendo tentativas e vai descobrindo novas técnicas, novas maneiras de atingir. Sempre muito significativo para nós aquilo que ele consegue, aquilo que ele faz, né? E todas as nossas experiências, nós sabemos que o ensino comum ele não é fácil, né? Porque a gente sabe que vocês têm muito mais alunos do que nós, mas o desenvolvimento dele tem que ser integral também. Mesmo sendo uma quantidade maior de alunos, esses alunos eles interagem mais do que às vezes o aluno da educação especial. Então, você tem que usar de estratégias para saber como atingir isso, né? E agora nós temos essas experiências que a gente trocou com vocês, mas no modo presencial. Então, na maneira presencial, fica mais fácil de você avaliar, né? E o que fazer agora na maneira remota, nesse modo remoto? Como que a gente vai avaliar? Como que você vai quantificar e qualificar esse aprendizado? Né? Você precisa de muita ajuda do adulto que está lá, do adulto mediador que está lá junto com você. Você tem que ter um contato com esse adulto, você tem que ser claro nas explicações para poder fazer essa interação com esse adulto, né? E agora eu vou voltar lá para a Sara, que vai estar nos falando um pouco mais sobre essa avaliação remota, sobre esse olhar amoroso, esse olhar que tem que ser na educação remota. Sara, é você. Obrigado, Regi. Então, assim, na fala da Marcela, da Kelly, da Regi, a gente consegue perceber que a avaliação enquanto processo, ela já acontece na nossa rede, nós já temos esse olhar, né? E essas práticas aí que as meninas trouxeram precisam ser fortalecidas, né? Então, que sirvam de inspiração, né? Essas falas que elas trouxeram, o exemplo ali do jogo que a Marcela apresentou, né? Que isso de fato sirva como inspiração, inclusive para esse momento remoto, né? Então, nós já estamos nos encaminhando para o final da live, né? Porque já estamos quase 1h30 conversando, né? Então, só queria ressaltar, né, alguns pontos que são necessários, que precisam ser lembrados nesse momento de atividades pedagógicas remotas e nos conectando a essa questão da avaliação. Então, o primeiro ponto, né,
que precisa ser pensado por vocês profissionais que estão aí planejando as práticas e acompanhando, né, como isso está acontecendo com nos contextos aí das crianças, no momento do planejamento, né, pensar e planejar como será a avaliação de cada atividade. Então, é aquilo que a Marcela colocou, né, conectar os objetivos aos critérios, o que eu quero saber, né, que a criança conseguiu, o que de fato ela aprendeu, né, o que eu quero saber. Então, eu já preciso planejar e pensar isso no momento lá do meu planejamento, né. Outro ponto, no momento do planejamento também, isso está super conectado, garantir múltiplas estratégias, múltiplos registros, múltiplos recursos, né, para que isso seja algo ali recorrente, né, e no momento da prática lá com as crianças, com o adulto mediador, né. E de uma forma também de dar espaço, né, para as diferentes dimensões ali que compreendem o educando, né? Então, não só garantir esses múltiplos instrumentos e registros, não só pensando na avaliação, mas pensando na aprendizagem, né? Porque são mecanismos e questões que estão atreladas. Tem também, né, a questão da pauta de observação, que já foi colocada também, né, pela Kelly, ali no momento que ela trouxe a educação infantil, essa questão, né, que é necessário que a observação também tenha uma intencionalidade, também seja planejada. Então, precisamos estimular as famílias, o adulto mediador, nesse momento, que direcione também o olhar para o que queremos saber do momento ali da execução da prática. Então, isso também é importante, é necessário. Olhar também para todos os dados que a gente vai receber daí dessas devolutivas, né, refletir sobre, então não só olhar por olhar, verificar, deu o cheque ali que a pessoa enviou e ok, né, mas olhar para aquilo e de fato refletir sobre, né, repensando aí estratégias para os próximos planejamentos. Isso também é muito importante. Outro ponto, né, é a questão dos múltiplos atores envolvidos no processo. Então, nós temos essa visão, né, que todos ensinam, todos aprendem, né, dentro desse olhar 360, né, graus. Todos também avaliam e se autoavaliam. Então, a gente tem hoje outros atores aí ajudando o professor a pensar os processos de aprendizagem das crianças. Então, nós temos a família, temos a comunidade, temos vários atores aí que podem nos ajudar também com as observações nesse processo. Né, se a gente for pensar como tem sido o Programa Municipal das Aprendizagens Integrais Remotas, tem sido isso, né? Trazendo também a família e a comunidade junto com a instituição para essa responsabilidade, né, do acesso, da garantia dos direitos, pensando na aprendizagem das crianças. Que mais? Kelly, Juliana, Regi, tem mais algum ponto aí que a gente precisa ressaltar? Ali, Sara, também. Pode falar, Ju. Pode. Ali, um dos pontos é exercitar a escuta atenta e olhar sensível. Eu vejo você, como a gente já mencionou lá naquela mensagem de reflexão lá no início. Ver o outro na sua totalidade, no geral, de forma integral, né? Ficar atento às produções das crianças, né, dos educandos, e ver de que forma o adulto mediador pode colocar em execução essa prática, entendeu? É o olhar atento sobre isso, pois o olhar transmite muita coisa. Quem aqui não foi educado, né? Por exemplo, a minha mãe, se ela me olhar, eu já sei o que ela diz. Não é assim? Quantos aqui não foram educados assim? Por meio de um olhar. E Kelly, tem alguma coisa para nos dizer sobre isso? Sim, ali no caso, né, a gente pensa, né, a questão do vínculo e o diálogo entre o profissional, né, as famílias, a questão do adulto mediador, né, é preciso fazer contato com essas famílias, né, ter mostrar para eles um sentimento de parceria, né, que a gente está ali para ajudar, né, pode ser através dos grupos do WhatsApp, a conversa né, com algumas professoras na unidade, às vezes eles se sentem à vontade para ir lá também, questionar, perguntar, né. Então, essa importância, ela se fez necessária desde o início da pandemia, essa criação do vínculo, porque a observação, ela não pode acontecer de maneira presencial nesse momento, né, pelo professor, mas o adulto mediador poderá fazer essa mediação com a criança, só que se ele não tiver a obrigação, né, porque ele, na verdade, ele não tem essa obrigação de fazer e de ter esse pensamento que a gente tem,
Então, nós temos que colocar isso para eles, né? Temos que colocar essa parte, o que eles devem perguntar para a criança, né? Como que eles devem manter o olhar, o que eles devem observar. Sendo assim, é necessário que o professor planeje esse momento, né? Direcionando o olhar do adulto, o momento das práticas, que ele também saiba como agir, como fazer, e até o que ele pode ir além, né? Porque é preciso ter esse vínculo e esse diálogo bem fortalecido. Ele deve ser o primeiro passo para auxiliar os adultos mediadores na estimulação desse olhar sensível e crítico também por parte das famílias. Então, construir o vínculo é o segredo para a gente conseguir a atenção das famílias e o engajamento deles também nas práticas que a gente sugere. Né, eu tinha um exemplo bacana dessa semana que eu vou contar para vocês. Gosto muito de trabalhar com essa questão do exemplo, né? Então, essa semana na unidade, terça-feira, né, preenchendo a questão lá da unidade do cartão SUS com as famílias, né, e tinha professoras que estavam ajudando a gente. E eu achei muito bacana esse olhar da professora, né, porque ela já tinha marcado a data de aniversário de algumas crianças. Então, nesse dia, ela lembrou que o aluno dela o educando, fazia aniversário. Então, ela fez uma chamada de vídeo, né, com a família desse educando. Aí, nisso, ela já colocou no coletivo outras crianças junto nessa chamada de vídeo, né, e lembrou da criança, né, e percebeu que a criança já tinha crescido, que tinha mudado o corte de cabelo, que estava bonito, né, diferente de quando iniciou lá na unidade, sabe? E daí ela com aquele olhar, nossa, que saudade, e precisava de ver como a família ficou feliz, como a família se sentiu orgulhosa, sabe? Porque a professora lembrou do aluno, né? Porque a professora conversou com ele, chamou outros colegas também, né? Para participar daquele momento de alegria, que é a comemoração de um aniversário, né? Que talvez se tivesse na unidade, a gente iria fazer com as crianças, né? Comemorar. Eu lembro que a professora fazia até um bolinho, né? Para as crianças no dia do aniversário. Então, assim, eu acho que essa questão do vínculo com as famílias é essencial, né, para a gente poder construir aí essa questão das práticas remotas, né, poder observar melhor, poder colocar nas famílias e nos adultos mediadores esse olhar sensível para as práticas que a gente envia também. Essa é a minha fala. A Marcela. Isso, Regi, tem mais alguma questão para colocar? Ou demos conta de tudo? Eu ia falar assim, só essa questão de realmente dessa parceria com a família, com o adulto mediador, que é muito importante, de uma maneira muito carinhosa com eles, né? Porque algumas pessoas, elas também estão se sentindo invadidas, porque é uma responsabilidade que elas não tinham para ela mesma. Esse olhar a gente tem que ter com a família, porque algumas famílias dizem assim, mas isso é obrigação do professor. E eles não conseguiram entender essa dimensão que nós estamos fazendo aqui a nossa parte, mas sem a ajuda deles a gente não vai conseguir fazer essa avaliação, esse olhar, né? Então, as mães às vezes estão sobrecarregadas também, elas não estão acostumadas a ficar o tempo todo com todos os seus filhos, às vezes com os netos, né? E a gente precisa trazer eles como nossos parceiros realmente nesse momento, né? Para a gente poder estar executando um pouco mais o nosso trabalho e havendo essa mudança no olhar deles também com relação à educação, à unidade, né, onde o filho estuda, que a gente se preocupa com eles, que a gente não está querendo passar nossa responsabilidade para eles, mas que eles estejam realmente sendo nossos parceiros, né, porque a gente tem observado que algumas mães acham que a gente quer transferir a responsabilidade de ensinar aquilo que era da escola para casa, mas não é isso. E é esse olhar e essa conversa, esse diálogo amoroso que vai fazer com que essa visão seja mudada dentro da casa, dentro das famílias, junto com o adulto mediador. Né? Eu queria colocar essa observação, né? Obrigado, Regi. Até no nosso último encontro, né, você usou uma frase, né, que eu acho que tem tudo a ver com agora, esse momento da nossa live, né? Você colocou assim que esse olhar amoroso, ele é trabalhoso, né? Então, assim,
Então, eu acredito que para termos tudo isso, teremos muito trabalho, teremos desafio, não será fácil, né? Mas nós vamos conseguir. Então, assim, acho que hoje foi muitas reflexões que nós lançamos para vocês, né? Agradeço quem ficou até agora. Passo para a Kelly, que ela vai fazer o fechamento da nossa live. E dúvidas, né? Nos procurem. Vocês têm, né, nossos contatos, falem com as duplas gestoras de vocês, né? Quem quiser participar do nosso GT também, sinta-se acolhido, né? E agora eu passo para a Kelly para ela fazer o fechamento. Obrigado, pessoal. Então, agradeço vocês, né, também aí a participação, né, estarem dispostas aí a nos ouvir, né, esse tempo todo, né, por esse momento, né, de discussão mesmo, de trocas de saberes, né. Então, convido a todos também que tiverem interesse em participar do nosso grupo, nosso GT de avaliação e monitoramento, né, serão bem-vindas, né, e poderão nos ajudar, então, aí nessa construção do caderno, né. E com esse pensamento e todas essas discussões de hoje, né, só poderia deixar para vocês uma frase de Jussara Hoffmann, que ela diz assim: a avaliação escolar hoje só faz sentido se tiver o intuito de buscar novos caminhos para a melhoria da aprendizagem. Senão, não tem outro sentido, né? E para concluir, né, a nossa reunião que passou de 1 hora, né, que legal, a gente pôde discutir bastante coisa. Eu deixo para vocês um vídeo, né, para reflexão, um vídeo feito pela Juliana e a Vanessa, que também são integrantes, né, do nosso GT, fazem parte também do nosso time Guardiões, né, do GT, sobre a questão da avaliação, né, esse olhar, né, que precisamos ter sobre esse momento e sobre a avaliação em si. Então, obrigada por todos aí pela participação e fiquem agora com o nosso vídeo. Paulo, Cris, tá dando tudo certo aí com o vídeo? Já agradeço os dois, né, que estão aí nos bastidores desse encontro de hoje, né, e que vão tentar colocar aí para nós o vídeo. Paulo colocou no chat, né, 1 minutinho que ele está se organizando, já vai entrar, só um momento, aguardem. Agradeço também a todos vocês que participaram aí no chat. Quero mandar um abraço para o pessoal do GT também, que nos ajudou aí, né, a pensar e discutir em todos esses nossos encontros. As discussões ainda continuam. Tá bom, Paulo, obrigada. Aham! Eu sabia que você não ia perder a oportunidade e apertaria no play. Tudo bem com você? Meu nome é Vanessa, eu sou uma das guardiãs da comunicação e eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês sobre como foi o nosso último encontro nessa semana. Mas tem umas coisinhas que estão me incomodando.
pode me ajudar? Não, não deu. Aham! Eu sabia que você não ia perder a oportunidade e apertaria no play. Tudo bem com você? Meu nome é Vanessa. Eu sou uma das guardiãs da comunicação e eu tô aqui. Aperta o play, Paulo. Oi, Sara. Infelizmente, nós não estamos conseguindo passar o vídeo, ele trava. Infelizmente, não deu, né? Mas a gente deixa para uma próxima oportunidade, né? Eu vi que está também no Facebook, né? Que todo mundo vai ter acesso também a esse vídeo. Vamos disponibilizar em outros canais. Isso, obrigado. Então, tecnologias é assim mesmo, né? Depois a gente disponibiliza lá novamente, né? O vídeo lá nas nossas páginas no Face, ou a gente manda também nos grupos do WhatsApp para vocês compartilharem com os professores das unidades. E agradeço pelo encontro de hoje, né? Gratidão pelas reflexões e vamos continuar aí nesse movimento, tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Bom descanso, bom trabalho e até a próxima live. Tchau, meninas. Bom trabalho.